Existe um fundamento no desenho que é relativamente simples, bem divertido de praticar e é quase uma meditação. Esse fundamento é o gestual. O gestual é não só um fundamento, mas também uma prática muito útil. Eu acredito que existe uma barreira para essa prática, que é uma dificuldade em explicar o que é o gestual, como ele funciona e como ele se aplica no desenho. E hoje eu quero facilitar um pouco a sua vida, explicando um pouquinho sobre como funciona o gestual. O gestual é extremamente subestimado. Muita gente simplesmente não entende o quão impactante ele pode ser no seu desenho, ao ponto de mudar completamente a qualidade sem precisar de tanto refine o detalhe no seu trabalho. Se a gente foca demais na estrutura, na anatomia, nesse tipo de detalhe, a gente acaba perdendo dinamismo no desenho. E para ganhar esse dinamismo de volta, nós usamos essa prática de desenho mais fluido. O gestual é como a alma do desenho, é a expressão do movimento. Imagina que a gente está capturando uma ação e guardando ela para que outras pessoas possam experienciar aquela ação, aquele movimento, aquela sensação depois. E sobre ser um fundamento subestimado, a prática do gestual te ajuda não só a desenhar poses mais dinâmicas, mas também melhora a qualidade da sua linha. Serve para aquecer antes de desenhar e também é fácil e relaxante de praticar. Você consegue melhorar muita coisa de forma geral com uma única prática. Existem várias formas de abordar o gestual e várias visões. Artistas diferentes vão explicar o gestual de formas diferentes. O gestual no desenho é o que a cor é na pintura para mim. É mais uma arte do que uma técnica de fato. Sendo assim, a minha forma de ver o gestual é um conjunto de outros artistas que eu já estudei, principalmente o Procol, o George Bridgman e o Michael Matesi, junto com uma pitada de experiência pessoal e a minha própria forma de experienciar esse fundamento. O fator experiência é muito importante. É necessário praticar para entender bem. Mas como eu sou um pouco metódico demais, eu acabei listando aqui alguns fatores comuns no gestual que qualquer pessoa pode entender e aplicar. Dito isso, a minha visão é que o gestual é uma construção composta por alguns outros aspectos. E esses aspectos começam no equilíbrio. O equilíbrio é a busca da distribuição igualitária de elementos. Um desequilíbrio nasce quando temos uma distribuição desigual. Muitos elementos pendendo para um único lado ou muita concentração de elementos em algum ponto específico. Então precisamos equilibrar essa distribuição de alguma forma. No desenho de poses, os recursos de equilíbrio são as ferramentas que usamos para criar o equilíbrio na pose. Podemos aumentar a base e usar contrapesos para criar esse equilíbrio novo. O equilíbrio é um evento inconstante. Não estamos sempre em equilíbrio, mas estamos sempre buscando equilíbrio. Por isso, os recursos de equilíbrio utilizados vão ser diferentes dependendo da pose que está acontecendo. Começando pelo aumento de base, para entender o que é o aumento de base, a gente precisa entender primeiro o que é a base. A base de equilíbrio é a região onde estamos ancorados. Se estamos de pé, nossa base é composta pelos dois pés ancorados no chão. Se estamos encostados numa parede, nossa base é a região entre os pés e a parede. Se estivermos com uma mão no chão, nossa base é toda a região entre os pés e essa mão. Sempre que o nosso corpo estiver dentro dessa base, nós estamos equilibrados. Dentro da base, você pode se posicionar de praticamente qualquer forma, desde que não saia dela. Assim, você não vai perder o seu equilíbrio. À medida que uma pose começa a jogar o corpo para fora da base, estamos começando a entrar em uma situação de desequilíbrio. E para compensar esse desequilíbrio, podemos aumentar a nossa base, simplesmente esticando os pés ou usando a outra mão para criar uma área maior, ou simplesmente nos recostando em algum objeto firme para que o corpo tenha uma base maior onde ele possa distribuir o peso. Se temos peso demais para uma direção, aumentamos a nossa base. Simples assim. Outro recurso que a gente pode usar é o contrapeso. O uso de contrapeso acontece sempre que temos um desequilíbrio para um lado. Por causa disso, a gente vai compensar colocando peso para o lado oposto, tentando equilibrar a distribuição de peso na figura. O contrapeso é bastante usado quando temos uma base pequena, como por exemplo quando nos inclinamos para frente, onde o contrapeso se cria ao jogarmos o quadril para trás, para compensar o peso do torso e da cabeça para frente. Instintivamente, vamos sempre preferir expandir a base, é a forma mais segura de se equilibrar, mas se não pudermos aumentar a base, precisamos equilibrar de outra forma, e é aí que começamos esse senso de equilíbrio de peso e contrapeso. É uma forma de equilibrar que estamos sempre usando quando a gente está em movimento, por isso nossos braços balançam quando a gente anda ou quando a gente
gente corre, ou se levantamos um pé para um lado, o nosso corpo se inclina para o outro, porque estamos buscando esse equilíbrio. O contrapeso pode acontecer de formas variadas. Às vezes compensamos a falta de peso com a extensão. Então, um membro que é menos pesado pode ser esticado mais longe para se equiparar a um membro que é mais pesado, porém está mais comprimido, está dobrado. Às vezes também a gente flexiona o membro de apoio, como as pernas, por exemplo, para conseguir distribuir melhor o peso. Nosso corpo é bem criativo nessa matéria de equilíbrio. O contrapeso também acontece de uma forma mais interna, onde principalmente o quadril e o tórax se ajustam na inclinação um do outro. Esse tipo de contrapeso interno é mais comum em poses em repouso, quando a gente está parado sem realizar alguma ação específica, já que em poses de ação temos outras variáveis que também vão editar a inclinação desses dois. Às vezes nós perdemos o equilíbrio propositalmente. Esse é um método principalmente usado em ações explosivas de alavanca, como arremessos, socos, chutes e pulos. Podemos nos desequilibrar de forma que a elasticidade e limitação dos nossos músculos vão nos ajudar a voltar ao ponto de equilíbrio. A limitação é um conceito que eu uso na anatomia. Nós temos um limite para até onde podemos forçar a flexibilidade do nosso corpo. E quanto mais forçamos, mais tenso e elásticos ficam os músculos e os tendões, prontos para trazer de volta o corpo para o seu ponto de repouso. Essa tensão cria um efeito de alavanca, onde a volta para a pose normal cria um impulso que vai ser usado como motor para uma ação principal. Dentro dessas poses, nós ainda precisamos de um certo equilíbrio. Exageros na alavanca causam um desequilíbrio irreversível que vai resultar em uma queda. Depois da execução dessa ação principal, a tendência é que tenhamos muita força sendo exercida ainda e então ficamos desequilibrados momentaneamente. Esse momento breve de desequilíbrio também pode ser capturado no final de uma ação, antes do personagem voltar ao equilíbrio. Isso ajuda a criar uma pose bem dinâmica também, onde a gente vê o personagem sofrendo o efeito daquela força que ele exerceu. Tendo esses aspectos de equilíbrio em mente, nós somos capazes de entender melhor como o corpo se comporta numa pose e podemos criar poses bem mais convincentes e realistas. No próximo vídeo de gestual, eu vou falar sobre fluxos e ritmos, como a gente usa linhas de ação e exagero para criar poses mais dinâmicas e interessantes.